Pelo menos 10 pessoas devem ser responsabilizadas pelo acidente com o avião da TAM, que deixou 199 mortos em julho do ano passado em São Paulo. O laudo do Instituto de Criminalística, concluído essa semana, culpa a TAM, a ANAC e a Infraero pela tragédia. Vamos até o aeroporto de Congonhas para as informações da repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Laerte. Bem, o laudo do Instituto de Criminalística de São Paulo ficou pronto apenas esta semana, depois de 16 meses de investigação. Esse documento será encaminhado à Polícia Civil na segunda-feira e só aí o inquérito será finalizado. Bem, esse parecer técnico do Instituto de Criminalística concluiu que o acidente com o voo da TAM não aconteceu por nenhum fato isolado, e sim por um conjunto de erros de todos os envolvidos. As conclusões de 1 ano e meio de investigação já estão há 4 semanas na mesa do promotor Mário Luiz Sarrubo, do Ministério Público Estadual. São 700 folhas e 2.500 páginas de anexos que indicam os culpados pelo maior acidente da aviação nacional. O inquérito da Polícia Civil e o laudo oficial do Instituto de Criminalística devem iniciar um novo momento do processo na semana que vem. A nossa expectativa é que o inquérito seja remetido à Justiça Estadual na próxima semana, até o final da próxima semana. Na sequência, nós lançaremos manifestação apontando a infração penal, apontando os culpados e, dependendo do que for efetivamente apurado, há a possibilidade de remessa desses autos à Justiça Federal. O laudo produzido pelo Instituto de Criminalística usa um queijo suíço para explicar os motivos do acidente. Ou seja, todos os envolvidos têm uma parcela de responsabilidade. A primeira fatia corresponde à ANAC, que deveria ter editado uma norma estabelecendo critérios mais seguros para a realização de pousos e decolagens no aeroporto de Congonhas. Outra fatia caberia à Infraero, que apesar da chuva do dia do acidente, liberou a pista sem ranhuras para a drenagem. A TAM é responsável por não ter dado treinamento adequado aos pilotos, o que teria levado Kleiber Lima e Henrique Stefanini de Sacco ao erro final. Para o Instituto de Criminalística, os comandantes erraram sim, mas eles seriam vítimas de um extenso sistema de falhas. O equívoco no manuseio das manetes, que resultou na perda do controle da aeronave, tem a ver com as condições desfavoráveis na hora do pouso e com o estresse emocional a que os dois foram submetidos. Antes da tragédia do voo 3054 da TAM, em 17 de julho do ano passado, com 199 mortos, aconteceram pelo menos outros 5 acidentes idênticos no mundo por conta do erro na posição das manetes. Mesmo assim, a fabricante francesa Airbus não tornou obrigatória a instalação de um alarme sonoro para avisar o possível erro na posição do instrumento. Para o promotor, o alerta poderia ter evitado o acidente. Agora, o processo deve continuar via Itamaraty, fora do Brasil. Por enquanto, além das empresas, 10 pessoas devem responder pelo crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo. Eu quero crer que pelo menos ao redor de 10 pessoas deverão ser apontadas como responsáveis na esfera por culpa neste acidente. Ao redor de 10 pessoas. Após 16 meses de investigação, os familiares, eles não querem só saber quem são os culpados, mas eles querem a punição. Quando isso deve acontecer? Bom, teremos, sem sombra de dúvida, uma tramitação exaustiva na Justiça, serão grandes escritórios de advocacia envolvidos. No entanto, acreditamos que uma sentença, pelo menos em primeiro grau, em primeira instância, possa ser alcançada aí em 1 ou 2 anos, por que não? Estamos trabalhando com muito otimismo, mas acreditamos na Justiça. Bem, essas informações do Instituto de Criminalística de São Paulo foram bem recebidas pelos parentes das vítimas do voo 3054 da TAM. O presidente da Associação dos Familiares, Dário Scott, que perdeu a filha Thaís, de 14 anos na tragédia, disse que concorda com a conclusão do IC e que agora aguarda que todos os brasileiros saibam os motivos reais do que causou o acidente na noite de 17 de julho do ano passado aqui no aeroporto de Congonhas. Bem, o superintendente da ANAC, Anderson Ribeiro Correia, contestou o laudo do Instituto de Criminalística e disse que a agência cumpriu todas as regras naquela noite. Mas mais tarde a ANAC divulgou uma nota oficial dizendo que qualquer comentário de algum funcionário é opinião pessoal e que só vai falar sobre o assunto
quando o laudo for realmente oficializado e assim divulgado. A TAM e a Infraero também não quiseram comentar o assunto e falam que só vão também se pronunciar ao fim das investigações. Bem, se essas 10 pessoas que devem ser acusadas realmente forem condenadas, elas podem pegar de 3 a 6 anos de prisão. Laerte. Obrigada, a repórter Sabrina Pires falando ao vivo de São Paulo.